Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 9 de agosto. Agora na Espanha, 21 horas e 31 minutos. No Brasil, 16 e 31 da tarde. Gente, aqui no 6 horas, a BTC claramente está dando vigência a uma cunha triangular. Então, depois da gente ter estressado duas vezes a aresta superior, a gente acabou fazendo uma série de topos descendentes. É bem provável agora que a gente eventualmente possa buscar a base dessa cunha. Ela pode agulhar até para um patamar de 29.200, 29.300 para depois ficar pipocando aqui no bico dessa figura triangular, porque claramente no 6 horas a gente iniciou uma acumulação triangularizada com topos descendentes e fundos ascendentes. No diário segue vigente a nossa bandeira de alta, com o mastro bem caracterizado, a canaleta virtual de baixa, que na verdade é a bandeira. Vocês vejam que pela segunda vez a BTC rejeitou o transpasse de baixo para cima contra a linha superior da nuvem. Mas como a gente está desenhando uma série de topos descendentes e fundos ascendentes, é bem provável que a gente teste mais uma, duas, talvez três vezes para depois eventualmente romper. Se romper, pode formar um pullback aqui entre 31 e 31.804 para depois explodir em direção a 36 mil dólares, que seria a pernada de número 3 aqui da nossa sequência impulsiva de Elliott. No intraday, a BTC tá um reloginho, estava aqui na BNB, que foi o sinal ofertado, fechou no gain. No intraday, a BTC está dando bons trades. Hoje eu ofertei mais de um sinal, dois sinais na sala de sinais no paro USDT e os dois fecharam no gain. Batia na upper, voltava para VWAP, bateu na lower, voltou para primeira lower, bateu na última lower, voltou para a primeira, agora está acumulando aqui no que parece ser uma subfigura triangular entre a primeira lower e a penúltima. Isso aqui provavelmente vai voltar e acumular no patamar da VWAP no intraday, que segue em 29.800 dólares. Deixa eu só mostrar aqui o gráfico de 4 horas para a gente entender como foi essa movimentação. A BTC tentou romper essa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa, que na verdade é uma bandeira de alta. Tentou uma, duas, três, pipocou e agora está travada no patamar da VWAP semanal. Na seara fática, uma pesquisa revela que 19% dos nova-iorquinos possuem algum tipo de criptomoeda, é o novo normal. E o filme da Barbie, que se passa num ambiente similar ao de um metaverso, é uma grande inspiração. Na verdade, mundos virtuais como esse, onde se desdobra o filme da Barbie, são uma verdadeira são uma inspiração para metaversos que provavelmente serão objeto de interações cada vez mais aprofundadas, não só sociais, mas comerciais e negociais. O futuro das interações humanas passam por metaversos e o filme da Barbie é só uma grande inspiração para um novo mundo que vai se desdobrar, principalmente a partir do desenvolvimento da Web3. E os hacks criptográficos norte-coreanos não estão diminuindo, pelo contrário, estão aumentando em número de ocorrências e em nocividade. Os hackers norte-coreanos estão ficando cada vez mais sofisticados, eles exploram qualquer vulnerabilidade de qualquer tipo de smart contract, de qualquer tipo em qualquer linguagem. Agora a última deles foi a linguagem Viper das piscinas triplas da Curve Finance, que acabaram tendo boa parte da liquidez drenadas, afetou até o protocolo Aave. Enfim, eles estão, os hacks norte-coreanos, principalmente do grupo Lazarus, estão se sofisticando cada vez mais. Por isso é preciso que antes de colocar em funcionamento um protocolo DeFi, eles necessitam passar por uma auditoria e testes de regularidade. Por isso que alguns tipos de ativos, como por exemplo a Trias, que é o token nativo de uma espécie de, não de camada 2, mas de uma camada negativa,
que verifica se não há nenhuma vulnerabilidade no contrato rodando de forma subjacente. Esse tipo de antivírus da Web3, eles serão cada vez mais necessários e comuns. E é óbvio que com o avanço da Web3, a sofisticação dos hacks também vai aumentando paulatinamente. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o frenesi das drogas para perda de peso, principalmente o Ozempic, impulsionou a empresa dinamarquesa Novo Nordisk para o patamar de segunda empresa mais valiosa da Europa. Nesse momento ela vale quase $500 bilhão. Enfim, a corrida bizarra pelo Ozempic transformou essa empresa na segunda mais valiosa da Europa, só perdendo para Louis Vuitton. É o novo normal. E são as stablecoins que vão pressionar a jurisdição norte-americana por uma regulamentação da criptografia. E alguns economistas agora dão conta de que são as stablecoins que podem manter o dólar como reserva cambial global. Para quem não sabe, as emissoras de stablecoins, como a USDT, o Dollar Tether ou a USDC, a Circle, são grandes compradoras de treasuries e bonds, principalmente os bonds de curto prazo. E essa demanda voraz das emissoras por títulos públicos vai acabar pressionando os reguladores já está pressionando os reguladores norte-americanos a um approach crypto-friendly. E essa grande ponte entre as moedas fiduciárias e as stablecoins, que nunca vão deixar de ter demanda, porque elas vão preservar elas vão livrar os súditos, né, os usuários, os cidadãos de um escrutínio pelas autoridades que a partir da emissão das CBDCs poderia ocorrer. Ou seja, se o sujeito vai na esquina, compra um pão, ou se hospeda num hotel, ou eventualmente faça uso de um serviço de motel usando uma CBDC, o Banco Central norte-americano ou o Banco Central do Brasil, através do Real Digital, o Drex, vai saber exatamente onde o sujeito está gastando as CBDCs. E esse tipo de invasão de privacidade não aconteceria com o uso de stablecoins, que sempre vai gozar de uma demanda latente até para preservar a privacidade dos usuários. E são as stablecoins e sua voracidade por títulos públicos que vai pressionar por um marco legal crypto-friendly, principalmente pela jurisdição norte-americana. E os Estados Unidos da América entraram de cabeça na corrida maluca por semicondutores, depois da Alemanha ter feito um acordo histórico com a gigante de Taiwan, a TSMC, colocando lá uma grande unidade de produção de semicondutores de até 5 nanômetros. Agora são os Estados Unidos que estão financiando projetos no montante até $52 bilhões. Mais de 460 empresas já foram qualificadas para a produção de semicondutores com processadores até 5 nanômetros. Isso é o novo petróleo. Os semicondutores são um insumo do futuro, são um insumo da inteligência artificial generativa, são os insumos indispensáveis militares desse novo desdobramento de um teatro bélico do século XXI. É só ver o que está acontecendo na guerra russo-ucraniana e o que os drones são capazes de fazer. Enfim, agora, com a chegada da inteligência artificial, com a chegada desse novo teatro bélico de guerra, com enxames de drones guiados por semicondutores de última geração, agora os Estados Unidos não querem ficar atrás dessa indústria, que hoje é liderada basicamente por Taiwan e a Holanda com a sua gigante ASML, e agora a Alemanha entrou na briga e os Estados Unidos não estão atrás. Enfim, pessoal, a BTC aqui no 6 horas segue dando vigência ao acúmulo de uma figura triangularizada. Isso provavelmente vai explodir em direção a $36 mil. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo.
Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.